narcisista. Sabe que Deus te escolheu. Você já se perguntou por que o narcisista parece saber exatamente onde atacar? Porque ele consegue identificar suas feridas mais profundas e usar contra você. A resposta pode chocar você. Ele reconhece a unção em sua vida. O narcisista possui um radar espiritual pervertido que detecta quando alguém carrega o favor divino. Esta não é uma teoria psicológica moderna, mas uma verdade espiritual milenar. Desde os tempos bíblicos, aqueles que foram escolhidos por Deus enfrentaram a fúria daqueles dominados pelo espírito do orgulho e da manipulação. José foi perseguido pelos irmãos, não apenas por ciúme, mas porque eles perceberam que Deus tinha planos especiais para ele. Davi foi caçado por Saul não só por questões políticas, mas porque o rei decaído reconheceu a unção divina sobre o jovem pastor. O narcisista opera sob uma influência espiritual que o capacita a discernir quem possui propósito divino. Ele não ataca qualquer pessoa. Ele mira especificamente naqueles que representam uma ameaça ao seu reino de trevas. Quando você carrega a luz de Cristo, automaticamente se torna um alvo. Sua humildade genuína expõe a falsa grandeza dele. Sua compaixão verdadeira revela a crueldade mascarada dele. Sua fé inabalável confronta o vazio espiritual dele. C.S. Lewis, em Cartas do Diabo ao seu sobrinho, revelou como as forças das trevas estudam meticulosamente os escolhidos de Deus. O demônio veterano aconselha o novato: lembre-se, ele possui algo que nosso inimigo valoriza. Nossa tarefa é fazê-lo duvidar disso. O narcisista é um instrumento inconsciente dessa estratégia diabólica. Mas aqui está a verdade libertadora. Se você está sendo atacado por um narcisista, isso é evidência de que Deus tem algo grandioso reservado para você. O inimigo não desperdiça munição em alvos irrelevantes. Ele concentra seus ataques mais ferozes naqueles que possuem o potencial de causar maior dano ao reino das trevas. Como está escrito em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa tragar. Note que ele não procura qualquer um. Ele busca especificamente aqueles que podem ser tragados, porque representam uma ameaça real ao seu domínio. O narcisista intuitivamente compreende que você foi separado para algo maior. Ele sente o aroma de Cristo em sua vida e isso o enlouquece. Por isso, a perseguição é tão intensa, tão calculada, tão persistente. Não é pessoal no sentido humano, é guerra espiritual no mais alto nível. Entender a natureza espiritual do abuso narcisista transforma completamente nossa perspectiva sobre o sofrimento. Não estamos lidando apenas com uma personalidade difícil ou um relacionamento tóxico. Estamos no epicentro de uma batalha cósmica entre luz e trevas. O narcisista manifesta características que espelham perfeitamente o próprio Satanás. Orgulho desmedido, necessidade constante de adoração, incapacidade de amor genuíno, mentira como linguagem nativa e ódio mortal por tudo que é puro e verdadeiro. Não é coincidência. Como Jesus disse em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Na vida cotidiana, isso se manifesta de formas devastadoramente precisas. O narcisista consegue identificar exatamente quando você está crescendo espiritualmente e intensifica os ataques. Quando você começa a orar mais, ele cria mais drama. Quando você busca comunhão com outros crentes,
vezes, ele inventa emergências que exigem sua atenção total. Quando você manifesta os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, ele deliberadamente cria situações para destruir cada um deles. Observe como Faraó reagiu quando Moisés começou a liderar Israel para a liberdade. Quanto mais próximo o povo chegava da libertação, mais cruel ficava a opressão. O narcisista segue o mesmo padrão. Intensifica o abuso quando percebe que você está se aproximando da sua própria libertação espiritual. A história de Neemias ilustra perfeitamente essa dinâmica. Quando ele recebeu de Deus a visão de reconstruir os muros de Jerusalém, imediatamente surgiram Sambalá, Tobias e Gesem, 3 opositores que não conseguiam suportar ver o povo de Deus prosperando. Eles usaram exatamente as mesmas táticas do narcisista moderno: ridicularização, intimidação, sabotagem, tentativas de distração e até ameaças físicas. O que mais impressiona é como o narcisista consegue detectar seu potencial antes mesmo de você estar plenamente consciente dele. Ele vê sementes de grandeza em você que talvez você mesmo ainda não tenha reconhecido. Por isso a fúria é tão desproporcional aos crimes que você supostamente cometeu. Você não fez nada para merecer tal ódio, exceto carregar a marca divina. C.S. Lewis observou astutamente: o orgulho não obtém prazer de ter algo, apenas de ter mais que o próximo. O narcisista não pode suportar que você possua algo que ele não tem, uma conexão genuína com o Criador. Sua humildade verdadeira é como sal na ferida do orgulho ferido dele. Esta percepção muda tudo. Você não está sendo atacado porque é fraco, problemático ou inadequado. Você está sendo atacado porque carrega algo que o reino das trevas teme, o poder transformador de Cristo vivendo através de você. Cada tentativa de diminuir você é, na verdade, um testemunho involuntário da grandeza que Deus colocou em sua vida. A solução para enfrentar um narcisista que reconhece sua escolha divina não está em técnicas psicológicas ou estratégias humanas. Está na compreensão de quem você realmente é em Cristo e no poder que isso representa. Jesus enfrentou o narcisista supremo, Satanás em pessoa, no deserto, e nos ensinou o modelo perfeito de resistência. Quando tentado a transformar pedras em pães, Jesus respondeu com a palavra: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Quando ofereceram todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. A arma mais poderosa contra o narcisista é sua identidade inabalável em Cristo. Quando você sabe quem é, filho amado do Altíssimo, escolhido antes da fundação do mundo, herdeiro das promessas eternas, as palavras venenosas do narcisista perdem completamente o poder de feri-lo. Paulo enfrentou narcisistas em cada cidade que visitou. Em Éfeso, teve que lidar com Demétrio e os ourives, que se sentiam ameaçados pela verdade do Evangelho. Em Corinto, enfrentou falsos apóstolos que tentavam minar sua autoridade. Em Filipos, foi preso por libertar uma jovem do espírito de adivinhação. Libertação que prejudicou os interesses financeiros dos exploradores narcisistas. Como Paulo venceu? Ele compreendia perfeitamente sua identidade e missão. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, ele declara: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. C.S. Lewis compreendeu profundamente esta verdade espiritual. Em Mero Cristianismo, ele escreve: o orgulho não compete por algo, compete por tudo. Enquanto você se orgulhar de ser melhor que o próximo, você nunca conhecerá verdadeiro contentamento. O narcisista vive nesta prisão de comparação constante, mas você, como escolhido de Deus, foi liberto desta maldição. O discernimento espiritual torna-se fundamental nesta batalha. Você precisa aprender a distinguir entre a voz de Deus e as mentiras do narcisista. Deus fala palavras de vida, esperança, propósito e amor. O narcisista sussurra morte, desespero, insignificância e rejeição. Como Jesus disse em João 10, 4, 5. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A oração torna-se sua fortaleza impenetrável. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões por causa de sua fidelidade a Deus, o rei Dário, influenciado pelos conselheiros narcisistas, esperava encontrá-lo despedaçado pela manhã. Mas Daniel emergiu ileso, porque sua conexão com o Altíssimo criou uma proteção sobrenatural que nem mesmo as feras puderam atravessar. Viver esta verdade nos dias atuais exige estratégias práticas fundamentadas na sabedoria bíblica e no discernimento espiritual que C.S. Lewis tanto valorizava. Primeiro, estabeleça limites sagrados baseados na palavra de Deus. Assim como Jesus se retirava para lugares solitários para orar, Lucas 5,16, você precisa criar espaços e tempos protegidos onde o narcisista não pode interferir. Não é egoísmo, é preservação da unção divina em sua vida. Um erro comum é tentar raciocinar com o narcisista usando lógica espiritual. Você cita versículos sobre perdão, amor e reconciliação, esperando que ele seja tocado pela verdade. Lembre-se, pérolas não devem ser lançadas aos porcos. Mateus 7:6. Suas revelações espirituais são tesouros sagrados que não devem ser expostos a quem só sabe pisotear e despedaçar. Segundo, desenvolva discernimento de espíritos. Paulo advertiu em 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. O narcisista frequentemente usa linguagem espiritual para manipular. Ele pode citar versículos sobre submissão quando quer controle, ou sobre perdão quando quer escapar das consequências. Terceiro, fortaleça sua rede de apoio espiritual. Eclesiastes 4:12 ensina: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O narcisista trabalha para isolá-lo de mentores espirituais, amigos verdadeiros e líderes sábios. Mantenha essas conexões a qualquer custo. Quarto, pratique jejum e oração específica. Algumas batalhas só são vencidas através da oração e jejum. Mateus 17, 21. Estabeleça períodos regulares de busca intensa ao Senhor, pedindo sabedoria, proteção e direção divina para lidar com o narcisista. Quinto, document everything. Esta pode parecer uma estratégia secular, mas Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas. Manter registros dos abusos não é falta de fé, é sabedoria prática. O narcisista conta com sua memória confusa e sua tendência a duvidar de suas próprias percepções. Na prática cotidiana, isso significa não aceitar responsabilidade por problemas que você não criou,
não se justificar excessivamente quando questionado sobre suas ações legítimas, não abrir mão de seus valores fundamentais para manter a paz e não acreditar nas projeções negativas que o narcisista faz sobre seu futuro. Lembre-se das palavras de Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Chegamos ao final desta jornada de revelação e quero que você compreenda algo fundamental. O fato de estar enfrentando um narcisista não é evidência de sua fraqueza, mas confirmação de sua força espiritual. Deus não permitiria que você enfrentasse esta batalha se não estivesse absolutamente convencido de que você pode vencer. A história de José nos ensina que os mesmos irmãos que o jogaram na cisterna acabaram se curvando diante dele no Egito. O que eles planejaram para o mal, Deus usou para o bem. Suas lágrimas no cativeiro regaram sementes de grandeza que floresceram em liderança, sabedoria e provisão divina para multidões. Davi passou anos fugindo de Saul pelas cavernas, mas cada dia de perseguição estava forjando o caráter do futuro rei de Israel. Os salmos mais poderosos nasceram da angústia daqueles momentos sombrios. Sua dor se transformou em cânticos que consolam milhões até hoje. C.S. Lewis perdeu sua esposa Helen para o câncer e passou pelo vale mais sombrio de sua existência. Daquela dor excruciante nasceu Anatomia de uma Dor, uma das obras mais honestas e consoladoras sobre sofrimento já escritas. Deus usou sua ferida mais profunda para curar incontáveis outras feridas. Você não está apenas sobrevivendo ao abuso narcisista. Você está sendo forjado na fornalha para um propósito eterno. Cada manipulação que você resistiu desenvolveu discernimento. Cada mentira que você rejeitou fortaleceu seu amor pela verdade. Cada tentativa de diminuí-lo confirmou sua verdadeira identidade em Cristo. O narcisista acreditou que poderia destruir você, mas na verdade ele se tornou um instrumento involuntário de Deus para revelar a força que já existia dentro de você. Como está escrito em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, obrigado por me escolher mesmo antes de eu nascer. Obrigado por permitir que eu reconheça meu valor através dos seus olhos, não através das mentiras do narcisista. Fortaleça-me para usar esta experiência para ajudar outros que ainda estão na batalha. Que eu seja instrumento de sua libertação e consolo. Em nome de Jesus. Amém. Agora é hora de você se levantar com autoridade espiritual. Pare de se desculpar por ser escolhido. Pare de tentar diminuir sua luz para não incomodar as trevas. Brilhe com toda intensidade. O mundo precisa da sua luz, da sua força, do seu testemunho de vitória. Comente aqui embaixo. O que mais te marcou nesta reflexão? Você já viveu algo similar? Como está conseguindo superar? Ou se já venceu, compartilhe sua vitória para encorajar quem ainda está lutando. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para não desistir. Se esta mensagem tocou seu coração, siga o canal para continuar recebendo revelações que irão transformar sua perspectiva sobre os desafios da vida. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de Lewis.